Quem está feliz aí, pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia? Pode dizer assim, Deus é bom. Aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim, nesse momento. E repita comigo assim, por favor. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos cativo agora todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus. E eu declaro que estou conectado com os ensinamentos do Espírito Santo de Deus nesse momento. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Pode aplaudir o Senhor. Amém. Deus é bom. Irmãos, hoje eu fui com muita alegria buscar a Sara lá. Sara teve alta depois de estar lá no hospital. Glória a Deus, aleluia. Depois de estar lá no hospital por 3 dias, devido à ação de 2 medicamentos que gerou um conflito, e ela precisou ficar lá. Mas foi interessante quando nós estávamos lá, e logo que ela chegou, tinha um casal, na cama ao lado, tinha uma moça. Eu queria que você ficasse bem atento, que o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Tinha uma moça lá, que havia conhecido ela devido aos vídeos que ela está gravando e colocando no Instagram. E conversando com a moça, o nome dela é Thalita, e o nome do esposo dela é Léo. Eles são de Além Paraíba. Eu creio que eles estão até assistindo a gente nesse momento online. E coincidentemente esse casal, eles são da Igreja Metodista de Além Paraíba, e o diagnóstico dela era idêntico ao diagnóstico da Sara. Preste atenção, meus irmãos, foram todos os dias ali. Aconteceu, naquele dia, a Sara levou o devocional dela. Todos os dias ali naquele quarto teve devocional. Todos os dias naquele quarto ali teve oração. Todos os dias naquele quarto ali teve louvor e adoração. E sabe uma coisa? Teve um momento que o Senhor disse assim para mim, o Espírito Santo falou, ore por ela. Eu estou, amém Deus, vou orar, mas em que sentido? Ela está com o mesmo diagnóstico da Sara. Nós orando a Deus, pedindo a cura da Sara. Amém, vou orar. Aí eu estava saindo, quando eu saí, eu chamei os dois, falei, eu queria orar por vocês, você vai fazer um exame amanhã, que o Senhor possa abençoar o seu exame, que as taxas possam estar ótimas, para que você tenha alta, né? Logo em seguida. Aí ela, amém, ficou toda alegre, sentou na cama, ele veio, orou com a gente. Você vai entender por que eu estou contando isso para você. Nós oramos por ele, e eu fui embora para casa para poder dormir com a Ayla. Quando eu cheguei em casa, de madrugada, que eu estava orando, o Espírito Santo me disse assim, você orou por ela, mas não era para orar pelo exame, era para orar pela cura dela. Eu falei, amém, Senhor. Então tá. Obedecer gera bênção, não é assim? Então vamos lá. Então no outro dia, voltei lá, acordei cedo, fui lá, e esperei o momento certo, e disse para ela assim, esses dias foram dias de presença de Deus aqui nesse quarto. Sara já estava com a alta, ela também estava com a alta. Eu falei assim, Senhor Jesus, então é agora, vamos orar, né? Precisamos obedecer, irmãos. Às vezes nós ficamos travados, às vezes, presta atenção, 2 fontes de pressão que nós vamos sofrer. Primeiro, o inimigo, ele nunca vai querer que você ore por alguém. Segundo, as fortalezas mentais que você mesmo cria aqui dentro e fica brigando com ela. Então você precisa vencer a pressão do inimigo e a própria fortaleza mental que o seu eu mesmo cria. Mas aí o que você faz? Obedece à voz do Espírito Santo. E aí eu falei com eles, eu queria orar por você, mas dessa vez eu queria orar pela cura, pela remissão completa desse diagnóstico aí.
Nós estamos orando pela Sara, tem uma igreja inteira orando pela Sara, nós queremos orar por você também. Você aceita a oração? Ela falou, Senhor, eu aceito, e nós oramos por ela, e foi um quebrantamento dentro daquele quarto. Eu sei que de repente apareceu uma enfermeira, né, Sara? A enfermeira falou assim, ó, a presença de Deus estava no corredor desse hospital, e eu abri essa porta aqui para ver o que estava acontecendo, e agora eu estou aqui participando desse momento, desse ambiente. Eu falei assim, glória a Deus, entra para cá, que nós estamos orando. E aí nós continuamos a orar, e foi um quebrantamento lindo, mas sabe o que aconteceu? Preste atenção numa coisa, porque eu resolvi obedecer à voz do Espírito Santo. Fala assim com o seu irmão, a sua obediência gera bênção, mas a sua obediência gera também bênção para quem está do seu lado. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não sabemos ainda o diagnóstico, mas eu creio que ela foi curada. Eu creio na cura dela, eu creio na remissão, eu creio que nos próximos exames, os médicos vão assustar, vão perguntar para ela, o que aconteceu? E ela vai falar assim, é um Deus vivo que eu sirvo, que interviu na minha história, amém? Glória a Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quem aqui, assim como eu, algum momento da sua vida, você travou? Quem aqui, que assim como eu, algum momento que o Espírito Santo soprou no seu ouvido, assim, ora por ele, ora por ela, entregue essa palavra, seja obediente, e você ficou lutando com as fortalezas mentais que existem aqui dentro de você? Quem assim como eu já ficou travado nesse momento? A minha mão está levantada aqui, ó. Não tenho vergonha nenhuma de assumir isso perante você. Levanta a sua mão, fala assim, ó, o Espírito Santo já falou comigo para orar uma vez e eu não fui, fiquei com medo. Fica com a sua mão levantada, não abaixa não. Amém. Levanta, vamos fazer melhor, levanta a sua mão direita assim, ó, eu mesmo. Isso, fica com ela levantada, tá bom? Agora preste atenção numa coisa. Segura aí, vamos fazer um exercício comigo, só um pouquinho, tá? Mão direita levantada então. Agora eu queria perguntar aqui, todos aqui na casa do Senhor, no mover de Deus, nessa noite, nesse lugar. Quem aqui está sentindo alguma dor? Quem aqui está com uma enfermidade? Quem aqui hoje está precisando receber agora uma oração que pode ser da sua cura? Levanta a mão esquerda, por favor. Aleluia. Fique com a sua mão esquerda levantada. Se eu estou sentindo alguma dor, eu estou com uma enfermidade, tem algo aqui me incomodando e eu preciso receber uma oração de cura. Agora preste atenção, você vai me ajudar a pregar nessa noite. Eu queria que você que está com a mão direita levantada, fosse agora até uma pessoa que está com a mão esquerda. Fica com a mão esquerda levantada aí, ó. Você que vai agora é para testar a sua obediência agora. Obediência gera bênção, você disse, você me ajudou a repetir, obedecer a Deus é lindo, maravilhoso e pode gerar bênção não só na sua vida, mas na vida do seu irmão. Então você que está com a mão direita agora levantada, se levante do seu lugar e vai orar por essa pessoa que está precisando de uma oração. Quem vai ser o primeiro? Corajoso agora. Eita glória, isso aí, pode levantar, fique de pé, pode se mover. Isso aqui não é apenas um culto, é um mover do Espírito Santo. Afinal de contas, você está na terça profética, depois do janeiro profético, onde Deus falou com você, Deus te deu uma nova unção, novos princípios, novos decretos foram liberados, não só na sua vida, mas na vida da sua casa, na vida da sua família. Então, meu irmão, tome posse, é isso que o Espírito Santo quer que você faça. Sabe o que? Obedeça a voz dele agora, em nome de Jesus.
Sabe por quê? Que às vezes nós temos medo? Porque às vezes nós achamos que precisamos ter palavras bonitas. Às vezes nós achamos que temos que tirar aquela oração que ninguém nunca orou. Não, Jesus é simples. O Espírito Santo é simples. O mover dele é simples, mas é poderoso, irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, é muito bom contar com a tua presença nesse ambiente, Pai. Como é bom poder sentir, Senhor, a tua presença nesse lugar. Como é bom saber que passa dias e dias e o Senhor tem sempre uma novidade para nós. O Senhor sempre ministra muito mais do que nós merecemos, do que nós pedimos. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Você que orou, você que recebeu a oração, pode voltar para o seu lugar. Eu queria que você aplaudisse a Jesus agora. Aleluia. Irmãos, obedeça ao Senhor, porque através da sua obediência uma vida pode ser salva. Através da sua obediência, uma vida pode ser curada. Uma vez eu estava numa reunião, e aí o Espírito Santo falou assim: ora por esse menino. Aí eu estou assim: Jesus, eu estou relutando, eu vou esperar a hora certa. E o Espírito Santo está assim: ora por esse menino. Senhor, amém, eu vou orar, mas ora pelo menino, meu filho. Eu falei: na hora certa eu vou, Senhor. A mãe dele pegou ele, trouxe ele até a mim. Eu falei: tá bom, Senhor, entendi, muito obrigado. Aí a mãe dele falou assim: esse menino está com uma dor no ouvido esquerdo, e o ouvido dele, ele sente isso tem muito tempo, e já foi no médico, já pingou tudo quanto é remédio, e não para essa dor. Aí eu falei assim: Jesus, amém, então vai ser hoje que essa dor vai sumir. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, então vamos orar. Coloquei a mão sobre o ouvido esquerdo do menino. Enquanto eu orava, eu escutei um barulho assim, ó. Eu falei: ô Jesus, é a dor que foi embora, eu tenho certeza. Acabei de orar, o menino olhou para a mãe dele assim, assustado. E a mãe dele conversando com ele e olhando para mim. Eu falei: irmã, Deus curou ele, essa dor foi embora, não foi? Aí ela falou assim: a dor foi embora, mas você não está entendendo. Desde quando ele nasceu, que ele não escutava do ouvido esquerdo, e agora ele começou a escutar. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa obediência gera bênção na vida das pessoas. Eu estava pedindo a Deus um texto, e como que nós fomos ministrados nesse janeiro profético no livro de Josué, não foi? No mínimo uns 3 pregadores pregou, e eu estava conversando com o Ronald ali, cada palavra mais forte que a outra, cada dia você saía mais alimentado. Meu Deus, que bênção, Senhor. E aí o Senhor me dá um texto em Josué. Eu falei: amém, Senhor. Vamos lá, o que o Senhor tem para a tua igreja nesse dia? Queria que você abrisse e ligasse a palavra de Deus que está nas suas mãos, no capítulo 22 de Josué. A sua obediência gera bênção na vida das pessoas. A sua obediência gera vida, gera bênção na vida das pessoas. Josué, capítulo 22. Aliás, vamos ler o finalzinho do 21, para ficar mais completo. Finalzinho do 21, a partir do 43, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Preste atenção nisso, ó.
nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Sabe por quê? Porque ele não é homem para mentir. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Todas as promessas que existem sobre a sua vida vai se cumprir, meu irmão. Você pode receber isso aí em nome de Jesus? Aí no 22, fique atento, vai dizer assim, ó: então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés, e lhe diz: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo, quando vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende cuidado, porém, que guardai com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardei os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e a Ele sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué abençoou e despediu a eles, e foram para as suas tendas. Amém? Você pode dar mais um glória a Deus? O contexto desse texto é um povo que conquistou, um povo que atingiu o ápice da promessa de Deus. Todos os capítulos anteriores vêm falar de posicionamento de um povo que avançou, de um povo que obedeceu, de um povo que se santificou, de um povo que lutou, como o pastor Leleco pregou aqui, de um povo que avançou, de um povo que não parou, de um povo que, sob uma palavra do Senhor, marchou rumo à conquista daquilo que Deus tinha lhes prometido. Agora, o que diz aqui depois das terras já separadas por cada tribo, Josué chama 3 tribos e diz assim para eles. Olha o verso 2, repita, preste atenção, vou ler novamente. Tendes guardado tudo o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim tendes obedecido em tudo, quando vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado de guardar. Aleluia! Como que Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eles guardaram o mandamento do Senhor. Existia aqui, sabe o que? Um povo obediente. Sabe o que salta aqui os nossos olhos? É que o povo, ele guardou tudo que Moisés ordenou, e o povo guardou tudo que Josué ordenou, e guardou o mandamento que o Senhor tinha pedido para guardar. A obediência desse povo foi a Moisés, a Josué e ao Deus Todo-Poderoso. O que a gente aprende com isso? Que esse mesmo povo aqui, obediente, no texto que nós lemos, é dado a eles agora um descanso, porque essas 3 tribos, elas estiveram na frente da batalha, guerreando, longe dos seus familiares que estavam lá atrás, nas terras que já tinham sido conquistadas, e agora eles recebiam de Josué o direito de retornar aos seus, depois de serem valentes e terem lutado junto com o povo, e terem sido obedientes aos homens que Deus levantou para liderar eles, e ao Deus Todo-Poderoso. O que a gente aprende com isso? Que a obediência deles gerou bênção para uma nação. A obediência deles gerou bênção para a tribo deles. Mas eles não tiveram dificuldade em obedecer homens
e mulheres que Deus preparou e colocou para liderá-los. Eles não tiveram dificuldade para guardar o mandamento do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção numa coisa, irmãos, a obediência, ela é uma chave. A obediência é uma chave que destrava. A obediência é uma chave que conquista. A obediência é uma chave que gera colheita, porque sem obediência não tem como. Olhe para a nossa vida agora. Quantas vezes nós deixamos de conquistar as coisas porque nós não temos coragem do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de conquistar uma coisa porque nós não temos coragem de obedecer a palavra da nossa pastora, dos nossos pastores? Quantas vezes nós deixamos de conquistar algo porque nós deixamos de obedecer uma palavra do nosso líder de GP? Preste atenção numa coisa, já pensando no culto de amanhã, nós vamos ter uma festa linda aqui dos GPs. Quem vai estar presente aqui amanhã? Levanta a mão assim, ó, glória a Deus, aleluia. Preste atenção, nós temos uma cidade para conquistar. Não, vou falar de novo, deve ter falhado o microfone. Nós temos uma cidade para conquistar, amém? Glória a Deus, é isso. Então existe uma ordem: seja forte e corajoso, não desista, vá para cima. E às vezes vai ser necessário você obedecer a voz do seu líder de GP, às vezes vai ser necessário você ouvir a voz e obedecer dos pastores, da sua pastora, às vezes muito e sempre vai ser necessário você ouvir e obedecer a voz de Deus. Sabe por quê? Porque sem obediência não tem conquista. Sem obediência nada vai mudar na nossa vida, porque a obediência, ela é o princípio da colheita, irmão. Obediência é o princípio da conquista, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ser obedientes. Quando nós estamos sendo obedientes, nós não estamos só honrando aquelas pessoas que Deus colocou para nos liderar, mas quando nós somos obedientes, nós estamos honrando em primeiro lugar a Deus, em nome de Jesus. Ano passado, a pastora Rosângela disse, depois de uma conversa com a equipe de pastores, ela disse assim: vai acontecer isso, e a direção é essa, e eu não tenho dificuldade nenhuma em obedecer. A senhora lembra disso? Leleco estava lá quando ela disse. E eu não tenho dificuldade nenhuma em obedecer. Então preste atenção numa coisa: por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes seguir e obedecer vai te custar algo, a sua obediência pode gerar bênção na vida de alguém. Volte para o texto. No texto diz assim: tendo guardado tudo que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, também a mim me tendes obedecido tudo que vos ordenei. No versículo 3 vai dizer assim: a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor. Aqui está falando que um povo que lutou pelo outro. Por quê? Porque nós não construímos coisas grandes sozinhos. Não é isso que nós aprendemos com o pastor Carlito Paz? Se é algo sozinho, não é grande. Então aqui tem um povo que um lutou pelo outro, um povo que não desamparou, um povo dessas 3 tribos que mesmo longe das suas tendas, arregaçou a manga e lutou pela nação, lutou pelo sonho que aquele povo tinha, lutou por aquilo da promessa que Deus tinha dado a todos eles. O que nós temos aprendido? Nós temos uma cidade para conquistar, não temos? Amém? Então, a cidade não vai ser só o pastor Leleco que vai lutar.
A cidade não vai ser só a pastora Rosângela que vai lutar. Nessa conquista, nessa batalha, não vai ser só o irmão Juarez, não vai ser só a Sara, não vai ser o Gravel. Preste atenção numa coisa, nós vamos lutar juntos, amém? Porque nós entendemos que a nossa obediência, ela é individual, mas ela reflete no coletivo, porque vitória de um é vitória de todos, conquista de um é conquista de todos, avanço de um é avanço de todos. Então, quando tem um povo que é inspirado por Deus, ninguém larga a mão de ninguém. Pega na mão desse irmão que está do seu lado aí agora, aperta firme para ele sentir, e fala assim, ó, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém fica para trás, irmão. Olha dentro do olho dele e fala assim, conta comigo, porque eu vou contar com você. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos nessa batalha. A sua dor é minha dor. Você tem coragem de falar isso para ele? A sua dor é minha dor. Irmão, presta atenção numa coisa, você não sabe o poder que isso tem. O momento difícil que nós estamos passando lá em casa, como nós temos encontrado, pastor, pessoas que têm nos acolhido, têm sido conosco, têm nos abraçado, têm nos abençoado das mais diversas formas possíveis. Sabe, eu olho para isso e vejo assim, existe uma batalha sendo pelejada, mas nós não estamos sozinhos nessa. Você pode aplaudir o Senhor, porque a batalha não é sua, irmão. Isso aqui, presta atenção, isso aqui não é um estádio de futebol, isso aqui não é a plateia de um teatro, isso aqui sabe o que é? É uma família espiritual que você faz parte dela, e Deus te chamou para cumprir o seu papel junto. Ah, você pode aplaudir o Senhor se você estiver entendendo isso aí. Você faz parte de uma família espiritual. Você não está sozinho não, irmão. Aleluia. Foram anos de guerra, irmãos. Foram longos. A palavra de Deus disse aqui, ó, longo tempo que eles batalharam. Ninguém largou ninguém. Foi junto. Sabe por quê? Porque existia uma palavra. Eles precisavam ser obedientes àquela palavra. E por que eles conquistaram aquilo que eles conquistaram? Porque eles estavam juntos sendo obedientes àquilo que o Senhor tinha ordenado. Meu Deus, isso é muito lindo. Você pode repetir comigo assim: obediência não é empolgação momentânea, é constância. Aleluia, o texto diz longo tempo. Você pode repetir comigo? Longo tempo. Longo tempo. Longo tempo novamente. Longo tempo quer dizer perseverança. Eu libero sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, uma unção de perseverança. Você vai ser conhecido como aquele e aquela que não desiste. Você vai ser o cavalo de justiça, que quanto mais tempestade, quanto mais luta, quanto mais vento, quanto mais chuva, mais firme, mais raiz, mais firme e sustentado no chão você vai estar. Você pode aplaudir o Senhor aí? Vamos lá. Aleluia. Preste atenção, a sua persistência é fruto da obediência. Logo, sem obediência não tem persistência. Então, para ser persistente, eu preciso aprender primeiro a obedecer. Só que obedecer por obedecer não tem como, porque enquanto nós estamos tentando, está sendo fruto de nós mesmos. Mas a obediência verdadeira, a obediência madura, ela é fruto, sabe de quê? De um relacionamento com Deus. Ela é fruto do amor de Deus que nós sentimos. Ela é fruto, sabe de quê? De pessoas que são apaixonadas por Jesus, que cantam assim: nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais,
nada além de ti. Deixa eu te dizer uma coisa, quem canta isso com a essência, com a verdade, com o seu interior, sabe o que acontece? Não consegue cantar por si próprio. Quando você canta essa música e ela sai de dentro de você, é como aqueles que creem no Senhor, que do seu interior fluirão rios de água viva, você está entendendo? E aí você canta, nada mais, é fruto de um coração obediente, que tem relacionamento íntimo com Deus, que não consegue passar um dia sem falar com Ele, que não consegue passar um dia sem dizer a Jesus assim, eu te amo, Pai. Repita comigo, por favor. Para obedecer, é preciso agir. Obediência não cai do céu. Preste atenção, no versículo 5, vai dizer assim, tende cuidado, porém, que guardais com diligência o mandamento e a lei de Moisés. E o versículo 5 é depois que já são liberados, Josué já libera eles, agora vocês serviram, vocês lutaram com seus irmãos, vocês foram top, vocês foram guerreiros, vocês se apresentaram, obedeceu todo mundo, lutou fielmente por longo e longo tempo. Aí agora vocês vão ter o seu descanso, vocês vão o quê? Usufruir da promessa de Deus, da sua parte na herança. Oh, glória a Deus, recebe aí. Mas depois vem aqui, ó, tem de cuidado, porém, guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que Ele vos ordenou. Aí vem, ó, que ameis o Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e os sirvais de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Tem 5 verbos aqui, depois do amar o Senhor, tem 5 verbos de ação. Preste atenção, andar, repita comigo, andar, guardar, se achegar e servir. Faltou o quê? Amar. Ó, então fala comigo, amar, andar, guardar, se achegar e servir. Fala assim agora, obediência sem ação é fake news, porque a obediência ela depende de uma ação de nós. A obediência precisa que eu me posicione, porque se eu estiver parado, se eu estiver no marasmo, se eu estiver na média, eu não consigo obedecer, porque depende de mim o quê? Amar, andar, guardar, servir, se achegar e muito mais do que isso. Diga assim, obediência não é um conjunto de regras, é fruto de um relacionamento vivo com Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Porque só consegue obedecer a Deus aquele que tem relacionamento íntimo com Ele, irmão. Sabe por quê? Porque a sua obediência passa a ser fruto do seu amor ao Pai. A sua obediência não é fruto de alguém que está ali, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer, não. A sua obediência, ela passa a ser natural. Sabe por quê? Porque é impossível você se relacionar com Deus e não querer obedecê-lo. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu tenho contato com a graça do Pai. E a própria graça que me permite viver tudo o que eu posso viver, ela me capacita a obedecer. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor. Oh Deus maravilhoso, como existe um Deus assim que libera graça sobre nós, que a gente não é capaz de receber, de entender. Ele libera a graça que nos ajuda a receber a graça. Oh Deus maravilhoso, nunca será sobre um conjunto de regras, sempre será sobre um relacionamento com Deus. Pode ter certeza, quanto mais eu me relaciono, mais eu amo. Porque às vezes eu tenho dificuldade de obedecer a minha pastora, porque eu amo pouco.
Porque às vezes eu tenho dificuldade de obedecer a Deus, porque eu estou amando Ele pouco. Porque às vezes eu tenho dificuldade de obedecer o meu líder de GP, porque eu amo ele pouco. Agora, começa a se achegar a ele, começa a servir, começa a guardar os ensinamentos que nós temos recebido. Sabe o que vai acontecer? O amor vai brotar. Aí você começa a brotar de amor, você começa, sabe o que? Exalar o amor, sabe? E todos que estão em volta de você começam a ter contato com essa presença e fala assim: o que está acontecendo? Você está exalando amor. Por que você admira tanto essa pessoa? Por que você tem esse amor tanto com Deus? Por que acontecem as coisas na sua vida e você não larga esse Deus? Sabe por quê? Porque eu vivo um relacionamento com Ele, vivo, eu obedeço e eu amo e eu não largo Ele de jeito nenhum, porque eu não tenho um chamado para desistir de nada, até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Olha no olho desse querido que está aí agora, perto de você, e fala assim para ele: até que a promessa se cumpra. Obedeça, irmão, obedeça. Obediência gera amor. Sabe por quê? Porque amor sem obediência é legalismo. Sabe, irmãos, a sua obediência, ela é fruto do relacionamento. Quanto mais eu relaciono, mais eu sinto vontade de estar perto. Quanto mais eu relaciono, mais eu amo. E é isso que Jesus espera de você. É isso que Deus Pai espera de você. É isso que o Espírito Santo espera de você. Que você tenha um relacionamento tão íntimo todos os dias, que quando Ele falar assim: vai, meu filho, você já está entendendo tudo, já recebeu aí, né? Ei, glória a Deus. Você já está entendendo e você vai. Sabe, irmãos, essa igreja, ela tem um chamado para ter uma representatividade gigantesca do reino de Deus nessa cidade. E sabe, e nós vamos receber essa promessa do Senhor, nós vamos ver isso tudo se cumprindo, e nós vamos estar junto. Sabe por quê? Porque Ele está conosco, e aqui existem pessoas que resolveram ter um relacionamento com Deus, e disso está brotando um novo tempo de obediência, obediência que gera uma colheita, obediência que gera um avanço, e nós não vamos desistir. Deixa eu te falar uma coisa. Repita comigo, por favor. Quem desiste é desobediente. Ih, pastor, você pegou pesado agora, hein? Mas é verdade. Nós não temos um chamado para desistir, irmão. Nosso chamado, sabe o que é? Pisa na terra, espia, avança. O nosso chamado é, sabe o que? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nosso chamado é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Pai, depois a gente dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Deus é maravilhoso. Bem que o pastor Leleco disse que esse cronômetro ele corre mesmo, né? Rápido. Preste atenção numa coisa: a obediência, ela se expressa em atitudes completas. Eu queria terminar, vou ler mais um trecho da palavra de Deus com você. Mas sabe, irmãos, tudo isso que nós vivemos enquanto evangelho, tudo isso que nós vivemos enquanto palavra de Deus nesse tempo, foi graças à obediência de homens de Deus, que um dia pagou um preço. Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, diz assim:
Eis que envio sobre vós a promessa, repita comigo, a promessa de meu Pai. Qual que é a promessa? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós temos o evangelho vivo que hoje é pregado, foi graças a homens que ouviram essa ordem de Jesus, que permaneceram em Jerusalém, e no dia de Pentecoste eles foram revestidos do poder, e revestidos do poder se tornaram testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus, testemunhas de tudo que o Espírito Santo está fazendo e vai fazer. Preste atenção, fala assim do seu irmão: o seu chamado é não desistir, é permanecer, é obedecer, porque o Espírito Santo, seja profeta comigo agora nesta noite, o Espírito Santo vai te encher de tal forma que você vai começar a transbordar, e você vai ser uma testemunha viva do que o Espírito Santo tem feito nos nossos dias, e não vai passar essa geração até que toda a criação que está aguardando ansiosamente receba da parte dos filhos de Deus, que Ele está chamando, filhos obedientes, para que vivam aquilo que o Senhor tem para todos eles, para que se cumpra a promessa até que Jesus volte. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Fala assim: é nós, está falando de mim. Isso, glória a Deus, irmãos. A sua obediência, irmão, gera bênção na vida das pessoas. A obediência desses homens aqui que ficaram, eles ficaram reunidos. Hoje é fácil a gente ler aqui e entender que foram 10 dias que eles ficaram reunidos, mas eles foram, se reuniram e pagaram um preço de busca, sem saber quantos dias seria o derramamento do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, que o Senhor libere sobre nós um espírito de ousadia, de uma busca incansável pelo Senhor, uma busca que espera sem saber quantos dias serão, mas uma igreja que se posicione para buscar a presença de Deus, para fazer diferença nesse mundo aí, para conquistar a promessa que Ele tem nos dado.